Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 9 de dezembro de 2024. Médium Dona Isabel morre aos 100 anos em Minas Gerais. Parte 1. A médium Isabel Salomão morreu na manhã de segunda-feira, 11/11, aos 100 anos, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ela estava internada em um hospital da cidade desde o início do mês. Ela é fundadora do Grupo Espírita Casa do Caminho, que comunicou seu desencarne. Dona Isabel, como é conhecida, deixa 5 filhos, 13 netos e 10 bisnetos. O velório acontece no cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, e o sepultamento está marcado para as 17h30. Filha de libaneses, ela nasceu em Rochedo de Minas, também na zona da Mata. Em setembro deste ano, havia comemorado 100 anos de idade. As primeiras manifestações mediúnicas surgiram na vida dela aos 9 anos, lembra a jornalista Daniela Arbex, que escreveu a biografia de Dona Isabel. Ela chamava de coisas, porque não sabia do que se tratava, do que se chamava um espírito. Só aos 22, quando conheceu o Dr. Vicente Ramazzini, que era chefe dela, descobriu que tinha uma religião que cuidava do caso dela, disse Arbex à Folha. Nessa época, começou a frequentar os trabalhos na casa espírita e na sequência assumiu o trabalho para nunca mais parar. Arbex, que considera a Dona Isabel como uma das principais personalidades brasileiras do século XX, disse que o maior legado da médium é a caridade. Com uma trajetória ligada à educação e ao auxílio às pessoas de baixa renda, com 14 anos ela passou a educar em casa as crianças vizinhas, em Rochedo de Minas, e foi nomeada professora pelo município ainda adolescente. Nos últimos anos, ela passou também a atender a população idosa com a distribuição mensal de mais de 6 toneladas de alimentos a 300 famílias. Ela passou a atender essas pessoas porque sabia que elas também são uma população em situação de vulnerabilidade, disse Arbex. Em 1979, a médium criou o Plantão de Socorro Espiritual, que presta atendimento gratuito 24 horas por dia. Os plantonistas foram treinados por Dona Isabel, e atendem cerca de 600 ligações por dia, segundo a instituição Casa do Caminho. Ela também fundou o Lar do Caminho, instituição que atende crianças em situação de abandono. Em 1993, o também mineiro Chico Xavier visitou pessoalmente a Casa do Caminho e destacou a dedicação da médium, a quem chamou de mãe espiritual da coletividade. No livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que Sori é comunicação com o mundo invisível. Sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o espiritismo reduz-se a uma só questão principal: serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência, e uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o espiritismo é um poderoso elemento de moralização. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo, é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa tornar a terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada têm de incompatível com a razão. Vivendo um mundo invisível no meio do visível,
com o qual está em contato perpétuo, dá em resultado uma incessante reação de cada um deles sobre o outro, e bem assim demonstra que, desde que houve homens, houve também espíritos, e que se estes têm o poder de manifestar-se, deviam tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram um grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque estava nas vistas da providência pôr termo à praga da incredulidade e do materialismo, mediante provas evidentes, permitindo, aos que deixaram a Terra, vir a testar sua existência e revelar-nos sua situação feliz ou infeliz. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os, de modo perceptível, por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas se verificam inopinadamente de improviso, produzem-se, muitas vezes, entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas, dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais, e designados pelo nome de médiuns. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho, música etc. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos, é muitas vezes um meio que empregam para atestar sua presença e chamar sobre si atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que está alguém à porta. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.